Olá pessoal, tudo bom? Primeiramente gostaríamos de agradecer a você que está acompanhando a nossa primeira live de 2018 e é um prazer para nós da Eros Educacional ter você conosco e como o nosso primeiro tema de hoje de discussão é para falar um pouco sobre língua portuguesa e para isso eu trouxe o professor Felipe Costa. O professor Felipe Costa, ele é doutorando em letras, em educação, perdão. Ele também tem mestrado em letras, é professor de língua portuguesa, formado em letras e pedagogia e também atua na área de formação, de produção de material didático na Secretaria Municipal de São Paulo. E também a gente tem o prazer de ter o Felipe como um de nossos parceiros e formadores consultores da Eros Educacional. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, falar de um assunto que, embora seja novo, a gente sabe que vai trazer muitas questões para o ensino de língua portuguesa e hoje a gente vai fazer um recorte, na verdade, de muitas possibilidades que a gente tem para falar sobre o tema. Isso. E para a gente refinar um pouco mais esse nosso olhar sobre língua portuguesa, a gente também está trazendo um olhar para pensar sobre a base comum nacional que está saindo aí. Então é um desafio para as escolas entenderem o que esse documento traz, para que a gente possa se debruçar, porque como a gente sabe, né, Felipe, muitas vezes os documentos chegam e para que isso de fato seja vivo na escola, vivo na rede, a gente precisa discutir sobre quais são as estratégias, não só o que, mas o como a gente trabalha isso. Então, para abrir a nossa conversa, Felipe, eu queria que você falasse para a gente qual é a perspectiva que vem sendo abordada na Base Nacional Comum Curricular sobre o ensino de língua portuguesa. É sempre importante falar que esse é um documento que está em nível nacional e por estar em nível nacional a gente sabe que existem muitas disputas, né? Seja no nível ideológico, político, coletivo, pessoal, e que ele, como o próprio nome diz, é uma base, né, que as próprias secretarias e algumas deles vão organizar a partir dele os seus próprios currículos. Lá nós temos a expressão, né, na página 65, a opção por uma concepção de língua ou de linguagem que é assumida ao longo de todas as proposições de habilidades e competências. Então, quando a gente fala de perspectiva, nós vamos falar de uma concepção, né, que está, de certa forma, ligada a uma concepção chamada iniciativa discursiva. É uma concepção que já foi trabalhada nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, inclusive, ao que nos parece da leitura, né, o grupo que organizou teve esse cuidado de retomar algumas coisas que já estavam lá. Então, nesse sentido, a gente não tem uma grande novidade, mas, apesar disso, a gente sabe, apesar dos PCNs terem mais ou menos 20 anos, a gente sabe que ainda há muito desafio para vencer no que diz respeito ao trabalho com essa perspectiva, que não é uma perspectiva nova, mas que traz muitos desafios. Então, quando a gente pensa numa perspectiva iniciativa discursiva, a gente coloca essa linguagem ou essa língua em uso e traz isso também para a sala de aula, né? O que é muito importante pensar quem usa, de que forma usa, para que usa, com quais finalidades. Então isso a gente consegue ver de alguma forma nos objetivos. E aí eu acho que é importante também dizer que esse recorte que a gente vai fazer aqui, ele diz respeito mais aos anos finais do ensino fundamental, uma vez que a base nesse momento só foi homologada nas etapas da educação infantil e do ensino fundamental. E nós vamos nos ater a alguns objetivos, algumas propostas que estão lá discutidas, né, para os anos finais do ensino fundamental no tocante ao ensino de língua portuguesa. Isso que o Felipe está trazendo para a gente, vocês vão ter acesso, inclusive, a um artigo que o próprio Felipe produziu, que vai ser divulgado, já foi divulgado, inclusive, no nosso blog da Eros Educacional, e que ao final dessa live e também nesses comentários a gente vai colocar o link para que você possa se aprofundar. E aí, Felipe, pegando carona nessa fala, e inclusive para que a gente possa depois se aprofundar no blog, eu queria também fazer outra pergunta que você traz no seu texto, que esse documento ele organiza e ele indica um trabalho específico focado na língua portuguesa e ele traz um enfoque de ensino de uma língua prática, a partir dessas necessidades das relações sociais. Eu queria ouvir de você o que é que a gente entende pelo trabalho a partir da prática, o ensino da língua, e como a escola, como o professor, pode trazer essa concepção e esse trabalho no seu dia a dia. Então, primeiro, esse nome às vezes gera uma confusão, né? No sentido de que as pessoas entendem que o fato de nós pensarmos em um ensino de língua ou de linguagem baseado por práticas, a ideia de que existe uma omissão daquilo que nós chamamos de uma reflexão teórica.
Então, no meu texto lá, que já está disponível, como o Tiago disse, eu costumo sempre começar dizendo que o que eu estou assumindo por prática e o que a gente consegue perceber nesse documento é que prática é sinônimo de uso, né? Então, nós usamos a língua e a linguagem de modos diversos e por alguns desses modos a gente consegue interagir, a gente consegue comunicar alguma coisa, partilhar conhecimento, compartilhar, inserir, falar de algumas coisas que muitas vezes parece que dentro da sala de aula isso também não é possível. Então, os eixos que organizam a base são 4 práticas de linguagem, né, de língua especificamente também, que a gente consegue observar. Então, lá existe um eixo que se chama oralidade, que é um dos usos que a gente faz da língua. Um outro eixo, que é um eixo chamado produção de texto. E aí é muito importante a gente falar sobre esse eixo, porque durante muito tempo a gente fez na escola redação, né? E quando a gente fala de redação especificamente, a gente tem por trás aí o verbo redigir, portanto escrever. E quando a gente traz uma prática de linguagem chamada produção de texto, a gente abre um pouco mais esse leque e passa a entender que os usos que a gente faz da língua e da linguagem não estão restritos apenas à modalidade escrita da língua. Mas existe uma produção de texto que lá na base está escrita, está marcado dessa forma, uma produção de texto escrita e uma produção de uma tendência um pouco mais nova, e essa eu considero uma grande novidade para um documento curricular, que é uma modalidade, na verdade são várias modalidades, mas pensando no nome que é chamado de multissemiótica. Então você tem uma produção, um eixo chamado produção de texto, abre em parênteses, escrita e multissemiótica. E depois um outro eixo que nós chamamos de prática, né, ou análise linguística, e aí um outro avanço, porque não fica só na linguística, mas uma análise também multissemiótica. Esses eixos já existiam também no PCN de alguma forma, mas eles foram reelaborados a partir de algumas questões que são muito contemporâneas. Isso que eu estou falando, por exemplo, de pensar uma ideia multissemiótica, está muito ligado a uma ideia de multimodalidade, né? Na língua a gente tem 2 modalidades cristalizadas, que são a oral e a escrita, e hoje a gente já consegue conceber o ensino de linguagem pensando as outras modalidades que compõem essa linguagem. Então o som passa a ser considerado como algo a ser analisado e produzido. Além do som, a gente tem as imagens estáticas ou aquelas em movimentos, e elas não são necessariamente separadas, mas elas estão, como diriam os nossos alunos, juntas e misturadas. Então são modalidades da linguagem que compõem, de certa forma, os usos que nós fazemos da língua e, consequentemente, da linguagem. Ótimo. Felipe, você é uma pessoa que estuda bastante sobre a linguagem, sobre a língua, tanto pela sua formação, e você, junto a isso, agrega muito a prática de formação e de docência também. Então, fala para a gente um pouco como a gente pode trazer essa discussão de uma abordagem analítico-discursiva, que a gente trabalha a partir dessas práticas, desses diferentes gêneros textuais, em sala de aula. Como a gente pode dar algumas sugestões, dicas e abordar isso com os professores que estão nos assistindo agora? Bom, eu acho que a primeira evidência, talvez a mais importante, é a gente olhar como é que as pessoas estão usando essa linguagem para além dos muros da escola, né? Embora seja muito importante, eu não quero dizer que com isso a gente vai esquecer as outras modalidades, né? A oral e a escrita, muito pelo contrário, elas estão incorporadas, mas a gente vê hoje um uso da linguagem que é um uso até refinado, né? Pensando, por exemplo, que muitos dos nossos alunos produzem e assistem e consomem, né? Eu vou usar até esse verbo, alguns GIFs, alguns memes que circulam, por exemplo, nas redes sociais. Aparentemente parece ser uma produção muito corriqueira, muito fácil, mas que envolve muita elaboração, né? Se a gente for pensar do ponto de vista discursivo, como você disse. Primeiro porque o humor não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil de ser elaborada em especial. E além do humor, a gente percebe também um pouco de crítica e algumas coisas que passam às vezes por nós, e que com essa incorporação dessas novas, né, modalidades de uso dessa linguagem, muitas vezes a escola tem deixado de lado, né? Isso não significa que o uso de uma modalidade ou de múltiplas modalidades vá necessariamente revolucionar o ensino,
Mas se nós estamos falando de um ensino baseado em prática, e prática como sinônimo de uso da linguagem, esse é um dos usos que tem sido feito da linguagem para além dos muros da escola. Perfeito, Felipe. E aí eu fico te ouvindo e eu me coloco também na situação de professor que sou de língua portuguesa e recordando algumas conversas, inclusive com alguns colegas de atuação. E aí tem um ponto que eu queria te ouvir, é pensar como a gente articula esse trabalho com língua, linguagem, a partir desse uso da língua, analisando esses usos e as funções sociais desse discurso, mas ao mesmo tempo agregando e também dando ênfase a um ponto que a gente vivencia bastante na escola, que eu vivenciei como aluno e como professor, que é o trabalho da gramática normativa. Como a gente articula isso? Então, eu vou primeiro falar um pouco dos usos que a gente pode fazer dessa linguagem para chegar não necessariamente à gramática normativa, né? Mas uma análise linguística, porque muitas vezes há uma confusão. Eu me lembro quando eu estudava, ainda à época da universidade, os PCNs, e me diziam que análise linguística era sinônimo de estudar gramática. E na verdade não é, né? Existe todo um processo diferente, a base traz análise linguística / análise multissemiótica. A gente tem aí um ponto de convergência que pode ser também pelo viés da gramática normativa, mas que não é só. Então, lá no meu texto, por exemplo, eu começo com uma fotografia, né? Que aparentemente, se a gente fosse pensar no ensino de língua portuguesa há 30 anos, talvez há 50 anos, em que a concepção de base era uma concepção comunicativa, talvez o trabalho que nós desenvolvemos com a fotografia, por exemplo, no meu texto, não fosse um trabalho muito bem-vindo, né? Aparentemente é uma fotografia que não tem grandes pretensões, e nós temos uma característica muito grande do nosso tempo, que é essa efemeridade, né? Hoje você entende muito bem uma imagem, um meme, alguma coisa que circula nas redes sociais, passa-se um mês e a gente já não lembra, porque já tem outros que surgem, né? Então eu proponho, por exemplo, um trabalho que a gente analise uma foto. E para analisar uma foto, um texto escrito, um texto que seja um vídeo, né, como a gente vai considerar aqui os textos, a gente precisa recuperar algo que é muito importante para além da gramática normativa, que são as condições de produção. A base traz com esse nome, mas existe um quase sinônimo que é o contexto de produção, né? Parece que é uma coisa muito boba, mas ela é muito importante para a gente entender o que é aquele texto, o que ele traz. Então, quando a gente fala de recuperar as condições de produção, a gente faz algumas perguntinhas para o texto, seja ele escrito, oral, ou até mesmo por meio dessa modalidade de imagem estática, como é o caso da fotografia. Então a gente faz algumas perguntinhas que iniciam com aqueles famosos, né? O que, quando, onde, quem, com quem, para quem. Então é uma foto que vocês verão depois mais no texto, é uma foto que recupera uma senhora fazendo um autorretrato, que é algo bastante contemporâneo. Se nós fizermos uma retrospectiva há 10 anos, esse movimento de estar com o celular em mãos não era um movimento considerado importante. Hoje a gente sabe que a pessoa faz isso, ela está fazendo um autorretrato, ou como nós incorporamos no inglês, a selfie, né? E ela está numa situação que para nós, para a nossa cultura, é um pouco impensado você fazer isso, né? Que ela está fazendo um autorretrato num velório. Então levar isso para os alunos, para uma discussão, você trabalha não só com as questões meramente das duas modalidades, da língua escrita ou da língua oral, mas você os leva a pensar que uma fotografia aparentemente despretensiosa tem muito a nos informar, né? Então essas condições de produção, elas são muito importantes, para além das outras questões que a gente pode tratar. Perfeito, Felipe. Então a gente abordou um pouco nesse primeiro bloco o nosso trabalho a partir da leitura desses diferentes tipos de gêneros textuais. E eu queria ouvir de você, então, Felipe, como a gente pode, nessa perspectiva, trabalhar o processo de escrita com os alunos. Quais são as possibilidades aí que você, pelo teu repertório e pela análise da base nacional, como é que a gente pode se articular em sala de aula? Lá na base tem alguns objetivos que, quando eu li, eu fiquei muito contente, né? A gente sempre tem uma crítica em relação a uma coisa ou outra, mas em especial a presença das novas tecnologias, né, que está muito latente
lá nos objetivos ou nas habilidades, né, que estão propostas lá na base, me deixou de certa forma contente. Não que as novas tecnologias vão revolucionar o ensino, mas elas estão aí e elas fazem parte de um uso. Então, quando eu vejo, por exemplo, quando eu proponho um trabalho a partir de uma fotografia, isso significa que o meu aluno, no componente curricular de língua portuguesa, ele pode também produzir fotografias, mas ele, sobretudo, pode ler de maneira crítica, de forma a se posicionar sobre essa fotografia. Então, essa fotografia foi uma fotografia famosa, talvez alguns de vocês que estejam nos assistindo vão se lembrar, né, que ela praticamente rodou o Brasil inteiro nas redes sociais, e muitas pessoas se posicionaram, porque essa é uma característica das redes sociais, das pessoas se posicionarem por meio de comentários, enviar e-mail, né, detonar e outras apoiarem, né? E isso tudo faz parte daquilo que muitas vezes a gente luta tanto para ensinar em língua portuguesa, né, que é fazer com que o aluno se posicione criticamente diante daquilo que ele lê. Isso pode ser feito também pela modalidade oral, mas também pela modalidade escrita. Então, eu avanço um pouquinho com esse trabalho, no sentido de que a partir da fotografia foram recriados, né, alguns memes que circularam, por exemplo, no Facebook. Então, você vê a figura dessa mulher tirando um autorretrato e algumas imagens por trás. Então, você tem do Titanic, que eu me lembro, daquela menininha que também viralizou, do Eita Giovana, né? Todas em situações trágicas. E isso nos leva a perceber que muitos dos nossos alunos, talvez, né, hoje, nos dias atuais, não conseguiriam ler uma imagem como aquela. Depois de ter feito todo esse trabalho de leitura e até mesmo de produção de um meme, ou quem sabe de uma fotografia, é possível trabalhar com a linguagem escrita em especial. No caso específico, a gente, como tinha também um limite, né, dentro do texto do blog, eu acabei retirando essa parte, mas acho que é importante falar. Há a possibilidade, por exemplo, de avançar no trabalho com leitura de artigos de opinião. Se muitos dos colegas aí que estiverem nos assistindo lembrarem dessa foto, fizerem uma busca no Google, por exemplo, vocês vão encontrar vários artigos de opinião falando a respeito desse assunto. Então, tem artigos que vão detonar a atitude dessa mulher, né, no sentido de dizer que imagina, o velório simbolicamente, né, para a nossa cultura é algo muito importante, que exige respeito, e você já vai ter outros posicionamentos, outras teses em artigos de opinião, por exemplo, que diz que ali, por exemplo, era um evento público, e por ser evento público, as emissoras estavam filmando, estavam tirando foto, e o que a mulher fez, apesar de não ser muito aceitável para alguns, era extremamente normal para os dias que a gente tem hoje. E isso a gente pode levar isso para a sala de aula como uma possibilidade de discutir isso oralmente, ler artigos de opinião e chegar, por exemplo, até a produção. Agora, a produção escrita, ela também não é feita do dia para a noite, né? Ela envolve algumas habilidades. Uma delas também é recuperar essas condições de produção. Então, a gente costuma falar, e está muito expresso lá na base, que nós temos 5 habilidades principais, né? Uma delas é identificar esse contexto de produção. Esse aluno vai produzir o quê, né? Para quem, em que condições, de que maneira isso vai circular, onde vai circular, que é o que nós chamamos de contexto de produção. E essa alimentação temática, que pode ser feita a partir de uma simples fotografia, é muito importante para que o aluno chegue na próxima etapa, ou na próxima habilidade, que é a habilidade da textualização, que é de fato escrever, né? Só que antes de chegar na textualização, esse aluno também precisa aprender a planejar, né, esse texto, porque nós fazemos isso na vida, né? Antes de escrever esse texto, eu planejei aquilo que eu gostaria de falar, quais eram os tópicos, de que maneira eu iria fazer, quantos parágrafos, quantas linhas, quantas folhas ou laudas eu teria. Então, esse planejamento também pode ser ensinado. Até agora eu falei de 4 habilidades, mas tem uma que é muito importante, que o Tiago acompanhou uma parte, que é o momento da revisão. Então, a gente escreve, a gente produz, mas a gente, na vida, fora dos muros da escola, a gente que escreve, a gente tem esse momento de reler. Se ficou bom, se ficou compreensível, o que precisa ser melhorado. Então, essa parte que eu estou falando a respeito dessa análise, dessa leitura de imagem, pode ser uma habilidade importante de trabalho, que é o trabalho com alimentação temática ou com a tematização, como alguns teóricos e mesmo na base como está escrito.
Ótimo. Estão chegando algumas perguntas de quem está nos acompanhando, Felipe. E temos uma pergunta de São Paulo, da Karen, e ela questiona sobre esse leque das modalidades que a gente abordou aí, vem abordando na discussão. Seria importante, então, pulverizar e abordar isso para outros componentes curriculares, não só o ensino da língua, como da língua portuguesa? Então, posso responder? Por favor. É muito importante. Obrigado, Karen, pela sua pergunta. No meu texto, eu situo a disciplina ou componente curricular de língua portuguesa dentro de uma área maior que se chama linguagens. Então, a área de linguagens ela está completamente articulada. Há até um excerto lá na Base Nacional que diz que pela primeira vez isso vai ser feito de maneira articulada. Eu não tive a oportunidade de fazer essa leitura mais crítica de todos os componentes, mas essa pergunta da Karen dá um indício disso, né? De que nós podemos, sim, não só pulverizar, mas nem também só pensar em um trabalho interdisciplinar, mas reconhecer que quem trabalha com linguagem, e aí inclui os componentes de língua inglesa, de arte e educação física, tem um trabalho muito importante com os textos, né? Sejam eles escritos, orais ou por meio das multimodalidades. Perfeito. Chegou outra pergunta para a gente também aqui do ABC de Santo André. A Luciana questiona para a gente, né? Como algumas redes municipais que ficam um pouco mais distantes de alguns centros, onde a gente tem mais acesso a alguns níveis de formação, de discussões mais próprias, inclusive da Base Nacional Comum Curricular, como é que a gente pode trazer esse momento e articular a nível de secretaria para que essas discussões sejam realizadas e, pela sua experiência, o que nós poderíamos, nesse primeiro momento, priorizar de discussão? Então, o primeiro momento é que, com a homologação da base, né, a gente sabe que há um tempo para as secretarias e as redes se organizarem em relação a isso, mas um primeiro momento é fazer uma leitura íntegra, na íntegra desse documento, né? É muito importante dizer que essa não é a única versão, que esse documento antecedeu 3 versões, que numa análise que eu faço em um dos outros textos, essas 3 versões, apesar de estarem articuladas em alguns momentos, em outros elas chegam a ser completamente díspares. Então é importante entender o que está proposto ali e o que é realidade dentro daqui de onde eu estou, né? Quer seja a secretaria ou a cidade. Porque para alguns, talvez, quando olharem alguns nomes que estão lá, por exemplo, de algumas ferramentas que introduzem essas novas tecnologias na escola, talvez pode ser até novidade, né? De olhar alguns nomes e dizer, mas eu não sabia que para produzir, por exemplo, um livro ou para organizar alguns áudios eu teria tal instrumento nesse momento. E a base preconiza um ou outro. Então é entender o que é realidade, o que é possível. Mas a leitura na íntegra eu acho que ajuda muito. E também não é uma leitura para dizer só é muito boa, mas é uma leitura crítica para entender aquilo. Crítica que eu digo também não é para dizer que é ruim, mas é no sentido de fazer uma análise do que é possível, né, e aquilo que de fato condiz com a realidade da secretaria, da cidade, do estado, ou até mesmo da realidade local de uma escola. E hoje, Felipe, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria que você então desse um recado para um professor de língua portuguesa que está nos assistindo, coordenador, secretaria que está acompanhando, e pensar como a gente pode, na sala de aula, olhando para os nossos alunos, para os nossos contextos, o que você, como professor, faria agora, nesse momento, para trabalhar nessa perspectiva. Então, um dos primeiros momentos que eu acho que é muito importante, a gente vai começar o ano, né? A gente sabe que existe um documento que às vezes ele é só discutido vez ou outra, mas o projeto político-pedagógico, ele também é, de alguma forma, um desdobramento disso que nós estamos considerando como currículo, né? Então, envolver os colegas, quer sejam das outras áreas ou não, nessa discussão é muito importante. Mas lá na sala de aula especificamente, é preciso priorizar o trabalho com os objetivos de aprendizagem ou com as habilidades e competências próprias do componente curricular de língua portuguesa. E aí, para pensar nisso, é muito importante ter esse olhar dos eixos, né? Que eu acabei de mencionar no início desta live, que são leitura, produção e análise linguística e análise multissemiótica. Mas, sobretudo, entender que nós vivemos num mundo que tem esses usos de multimodalidade, né? Vamos pensar assim, que tem utilizado a linguagem de vários modos e que precisa, de alguma forma, ser incorporado lá na sala de aula. Não porque é algo novo, não porque é a nova moda, mas porque se nós entendemos que
aprender língua e linguagem é aprender aquilo que se usa fora da escola, a gente pode transpor isso didaticamente de maneira crítica. Eu queria finalizar indicando a leitura de alguns livros, né? Quem leu a base talvez consiga perceber muito de alguns grupos que estudam nessa perspectiva, né, da iniciativa discursiva, e tem muito centrado o nome de alguns grandes estudiosos que a gente tem no Brasil, né? Apesar de não haver assinatura na base, a gente consegue visualizar isso a partir dos estudos que a gente faz. Então tem um nome muito importante, que eu acredito que muitos dos colegas professores de língua portuguesa conheçam, que é da professora Bochane Rojo, lá da Unicamp. E aí vale a pena a indicação de 2 livros para leitura: Letramentos, Inclusão Social, que eu acho que é muito importante, Letramentos Múltiplos e Inclusão Social na Escola, em que ela elenca as habilidades de leitura e as habilidades de produção. Lá nesse texto é possível identificar até algumas coisas que estão na base que talvez a gente não consiga visualizar de maneira mais profunda. Juntamente com o Eduardo Moura, ela tem um outro livro que se chama Multiletramentos na Escola, que vai discutir um pouco da presença dessas novas tecnologias no ensino de língua portuguesa, e assim, não é um livro só teórico, ele traz muitas possibilidades. E aí existe uma infinidade de livros que eu poderia citar aqui, mas eu acredito que o nome da professora Bochane, de alguns outros que estudam nessa perspectiva do socio-interacionismo discursivo, talvez consiga dar conta de se aprofundar até mesmo de maneira crítica do que está lá na base. Obrigado pelas indicações, Felipe. Obrigado por ter esse momento da gente conversar um pouco mais sobre essa abordagem do ensino da língua, da linguagem, que é tão importante. A gente se comunica, então a gente precisa refletir sobre a língua e como ensinar, nós somos esses profissionais. E eu convido a você que está aí nos assistindo, que está aqui na nossa página, acompanhe essa é a primeira live de tantas outras que nós vamos iniciar em 2018. A gente está iniciando também, retomando as publicações do nosso blog, e para além disso a gente tem uma novidade em 2018, que é o Momento Elos. Inclusive essa semana saiu falando também de língua portuguesa, está com algumas edições, então acompanhe a gente pela nossa página no YouTube, as redes sociais, que daqui a pouco vai sair para vocês nas páginas, a gente também vai disponibilizar depois, mas nos acompanhem, mandem dúvidas, e a gente sempre vai trazer esses temas e outros que são dos nossos interesses de sala de aula, de formação e de docência, para que a gente possa ressignificar a nossa prática e auxiliar vocês no seu trabalho em sala de aula. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Até a próxima. Isso é uma análise muito semiótica. Exatamente isso.